Vou convidar vocês a escrever o nome de vocês no chat. Vou convidar vocês a colocarem de onde são e por que estão aqui. A gente gosta de saber, né, o que a gente veio aqui buscar hoje e o que a gente precisa entregar para vocês a partir dessa expectativa que vocês tenham, tá? Fiquem à vontade aí para se apresentarem, para colocar o nome de vocês. Legal, Fer, da ClickSign. Muito bom. Muito bom. Estou vendo aqui que tem gente mais focada em dados, gente mais focada em diversidade e inclusão. Estou vendo clientes aqui. Certamente tem muita coisa para a gente poder trocar aqui. Fiquem à vontade para ir, para continuar preenchendo aí no chat. Enquanto eu conseguir, eu vou dando uma olhadinha nele, tá? Mas vamos direto ao ponto. A gente sabe que esse trabalho, essa evolução em diversidade, equidade e inclusão, ela é fundamental para o mundo de hoje, né? E, particularmente, eu sou bastante parcial em gostar que a gente construa programas e projetos estruturados. Eu gosto muito de projetos em que a gente saiba onde a gente está e que a gente saiba onde a gente precisa ir e a gente construa os caminhos que nos levem até lá. No mundo de hoje, a gente se depara com realidades de muita desigualdade, de muita discriminação, né? Algumas pesquisas mostram para a gente essa discriminação em números, né? A gente sabe que mais da metade das pessoas ainda enfrenta experiências de discriminação no ambiente de trabalho, e a gente sabe também que, apesar das empresas estarem trabalhando cada vez mais com essa temática, nem sempre essas empresas estão conseguindo atingir as pessoas que devem ser contempladas por essas ações. 3 a cada 4 pessoas que deveriam ser contempladas por essas ações de diversidade, elas dizem que não sentem, na prática, os benefícios dessas ações. E quem está contando isso para a gente é o BCG, né? Uma grande consultoria que produz estudos e nos mostra cada vez mais uma realidade que a gente precisa se embasar para conseguir chegar no objetivo pretendido. Além disso, a gente sabe que as empresas elas estão, sim, tentando colocar em prática, colocar no dia a dia ações e programas estruturados, mas ainda 65% delas não possuem um programa de diversidade, equidade e inclusão estruturado. Então, eu quero perguntar para vocês, a empresa de quem aqui tem um programa estruturado de diversidade, equidade e inclusão? Eu penso em programa, eu estou pensando em algo mais robusto, né? Não só uma iniciativa ou um grupo, mas o quanto que vocês sabem onde estão e quanto sabem para onde precisam ir. Apontem a câmera do celular aí de vocês por QR Code, vocês vão ter que responder somente essa pergunta e a gente já vai ver aqui os resultados para ver se esse 65% bate com o público que está aqui, ou se esse público que está aqui é um pouco mais avançado, é um pouco mais à frente do que o mercado de maneira geral. Então, pensem um pouquinho e nos digam. A empresa de vocês tem um programa estruturado de diversidade, equidade e inclusão? Tem gente que está me falando que está no celular, a Feira acabou de falar aqui, tem um link, só um minuto, já mando aí no chat. O link está aí no chat também para quem quiser, tá? Opa, a tela do QR Code caiu, mas já está voltando. Eu ia mudar de tela aqui, mas vamos voltar para quem ainda não pegou o QR Code. Eu já consegui dar uma olhada nas respostas aqui. Temos coisas interessantes. Vou deixar mais alguns segundinhos aí o QR Code. Vamos ver os resultados, então.
Opa, cadê? Aqui. Mais da metade das pessoas diz que já tem um programa estruturado. Pouco mais de 3/4, de 1/3 das pessoas diz que tem um programa em estruturação e quase 10% diz que ainda não tem um programa estruturado em diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente está à frente do que o mercado diz, mas ainda assim tem muita coisa para ser feita, né? Quase metade diz que ainda não tem um programa estruturado, que ou não tem, ou esse programa está em estruturação. E é para isso que a gente está aqui hoje, para trocar, conseguir entender cada vez melhor o que pode ser feito e como que a gente pode estruturar de maneira cada vez mais consistente esses programas em diversidade, equidade e inclusão, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Quando a gente pensa em estruturação de um programa de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando de uma mudança cultural, a gente está falando de uma mudança da nossa empresa, da forma de fazer, né? Eu acho que isso é extremamente relevante a gente usar como argumento, tanto para conseguir estruturar de maneira melhor esses programas, quanto para a gente convencer as pessoas de que a gente precisa de recursos, de investimento, para conseguir estruturar esses programas. E quando a gente está falando dessa mudança, a gente está falando não de algo a mais que vai ter que ser feito, e sim de uma nova forma de olhar para a nossa empresa, uma nova forma de encarar os nossos processos, as nossas práticas e a nossa cultura. Quando a gente está falando de um programa de diversidade, equidade e inclusão, a gente não pode não falar sobre esses 3 pilares aqui. O primeiro deles é o pilar de políticas. Políticas são aquela sustentação da empresa, né? É aquela parte em que a gente embasa a nossa construção. A cultura, que está permeando tudo que a gente faz, a forma com a qual a gente se relaciona, com quais são os nossos valores e as nossas prioridades e os nossos processos. O que acontece no dia a dia é a forma que a gente reproduz o que está escrito nas políticas, é a forma pelo qual a gente traduz a nossa cultura em comportamentos. As políticas, né, como eu falei, são essas normas estabelecidas, tudo que a gente escreve, como a gente determina que as coisas têm que ser, os processos, as etapas e decisões rotineiras que vão manter a minha organização em funcionamento, e a cultura, esses valores estabelecidos, isso que está na nossa cabeça, e isso que não pode ser mudado por um processo ou por uma política, e sim está no comportamento e nas crenças e nos valores das pessoas, tá? Qualquer programa bem estruturado em diversidade, equidade e inclusão precisa conseguir atacar esses 3 pilares. Mas eu estou pensando em processos por enquanto. Ótimo, tem que começar por algum lugar, mas pense também em como você consegue atingir a sua cultura, como você consegue atingir as suas políticas. Eu estou treinando todas as pessoas aqui, eu quero mudar a cultura, mas pense como você consegue reforçar essa mudança de comportamento por meio dos seus processos, por meio das suas políticas. Eu tenho uma política de diversidade sensacional escrita aqui, mas pense como que você consegue também traduzi-la nos processos que estão no dia a dia das pessoas e como você consegue também mudar a cultura dessas pessoas. É muito comum a gente pegar esse tripé aqui e achar que um deles é mais importante do que o outro, mas, na verdade, todos eles estão completamente entrelaçados se a gente quer pensar numa estrutura, numa organização como um todo. Mas hoje aqui a gente vai dar um foco especial e um pouco maior na parte de processos. E eu vou pegar 3 processos aqui que eu tenho certeza que muita gente aqui já se preocupou, muita gente aqui se preocupa, e é uma das principais preocupações quando as organizações começam a falar sobre diversidade, equidade e inclusão, porque é a porta de entrada. A gente pensa em processos, a gente está falando de quem entra na minha empresa, de quem acessa outros níveis aqui dentro da minha empresa, de quem sai da minha empresa. Basicamente, aquela porta giratória que está aqui na minha empresa que faz as pessoas entrarem e saírem, tá? Quando a gente pensa em processos, é inevitável que a gente também pense sobre, legal, preciso aumentar a minha diversidade aqui dentro. O que eu faço? A resposta rápida é, preciso contratar mais gente. E muita gente foca os seus esforços em recrutar pessoas diversas, pessoas que pertencem a grupos de diversidade, grupos minorizados,
para dentro das empresas. Isso é super importante. Isso não pode ser uma ação isolada, como a gente bem falou agora há pouco. A gente construir aqui um processo de recrutamento, um processo de desenvolvimento em que as pessoas vão ser preparadas para ocuparem diferentes posições da empresa é super importante, precisa ser trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais a gente tiver uma cultura de inclusão, quanto mais a gente tiver políticas que fomentem e garantam a inclusão dessas pessoas, mais sucesso a gente vai ter no controle desses nossos processos de entrada, nesses nossos processos de recrutamento, nesses nossos processos de entrada e distribuição, né, em ocupação em diferentes níveis das empresas. Afinal de contas, eu não quero só que as pessoas de grupos minorizados entrem aqui nos meus níveis de base e fiquem lá. A gente precisa desenvolvê-las e a gente precisa abrir novas portas para elas já dentro da organização. E a gente precisa controlar também esse fluxo de desligamento. Como que eu controlo isso? É não desligando ninguém? Claro que não, mas é sabendo como que funciona esse processo, é sabendo quais são os critérios que eu estou usando para desligar uma pessoa e se eu estou conseguindo, antes desse processo de desligamento, preparar essa pessoa e dar as oportunidades justas, equânimes, para que ela, tanto quanto qualquer outra pessoa, possa se desenvolver e tenha as mesmas oportunidades de ficar aqui na empresa como qualquer outra pessoa, tá? Teve uma pesquisa da PwC do ano passado, se eu não me engano, e ela trouxe 4 dimensões de oportunidades que as empresas estão trabalhando nessa temática de diversidade, equidade e inclusão. As 4 delas eram trabalhar com as lideranças, e essas lideranças darem um tom e a velocidade desse tema dentro da empresa, uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão, treinamentos e outras ações focadas, relacionadas a isso, e práticas de RH. A dimensão de práticas de RH era, com alguma sobra, o que as empresas mais se sentem confortáveis, onde tem empresas que fazem isso há mais tempo, onde tem empresas que mais dedicam seus esforços. E quando a gente fala em práticas de RH, a gente está falando também desses processos aqui, que são super importantes para a manutenção de qualquer ambiente. Ah, mas eu não penso em processo, eu penso só em cultura, eu quero ter um ambiente de igualdade que respeite todas as pessoas. Tá bom, mas essas pessoas são diferentes? Porque é muito fácil a gente ter um ambiente inclusivo se a gente tem um ambiente homogêneo. A gente tem pessoas que se parecem, pessoas que naturalmente vão ter afinidade entre si e a gente vai ter um ambiente inclusivo, mas isso não é suficiente. A gente precisa ter um ambiente diverso, se apoiando também nessas portas de entrada e nessas formas de ascensão das pessoas, garantindo que elas estejam aqui dentro. E quando a gente fala em recrutamento, e essa é uma das principais formas da gente conseguir aumentar o volume de diversidade dentro da nossa empresa, a gente sabe que, putz, mas eu não sei onde buscar as pessoas, mas eu não sei como contratar pessoas de grupos minorizados e eu preciso de ajuda para isso. E hoje a gente consegue ver cada vez mais agentes e empresas que nos apoiam de maneira bastante substancial. Por quê? Conhecem bem o público, porque sabem conversar com esse público, porque conseguem me ajudar a medir, afinal de contas, todos temos vieses, como que eu quebro meus vieses e consigo avaliar essas pessoas de maneira justa e consigo saber a capacidade, o potencial e o mérito delas de ocuparem o espaço aqui dentro. Então, é importantíssimo que a gente também conte com agentes especializados para recrutar as melhores pessoas. E é nessa que eu vou chamar o Lucas aqui da Galena para nos contar um pouco mais, em mais detalhe, o que a Galena faz e como que a Galena consegue ajudar a aumentar esse nível de diversidade. Boa, Rafa. Muito obrigado pela introdução e abertura. Acho que para começar, até abordar essa pergunta que você trouxe na tela, de como contratar pessoas talentosas, eu queria só fazer um reforço na sua fala, tá? Primeiro, não me surpreende o dado que a gente viu agora, né? Que 81% das pessoas nessa sala já tem a política de diversidade bem estabelecida ou está em construção. Acho que é uma pauta estratégica para todo mundo que está aqui, tem várias pessoas que atuam com isso dentro das suas organizações. Também não sei se é o caso, mas trazendo também um outro dado bastante legal para compartilhar. Numa pesquisa do ano passado da PwC, eles perguntaram para empresas da América do Sul qual era a motivação para o início de programas e políticas de diversidade e inclusão. E o dado que foi encontrado foi que, para 59% das empresas que afirmam que trabalham e adotaram políticas
de diversidade e inclusão, a motivação foi basicamente cumprir requisitos legais. E como a gente está começando a conversar aqui sobre vagas de entrada e etc., como o Rafa bem trouxe, ela é uma ação que faz parte do conjunto de ações que podem ser feitas para aumentar a diversidade numa companhia. Mas ela, por si só, ela não vai trazer efeitos para o médio e longo prazo. As pessoas que estão lá precisam ser desenvolvidas, precisam ter a porta aberta e também espaço para crescerem e, de fato, terem ascensão profissional. Ou seja, quando a gente trata e vê esse dado que 59% das empresas só vão fazer isso por requisitos legais, a gente vê que não tem uma pauta estratégica para a grande maioria das empresas. E para a gente que está aqui nessa sala desde as 8h30 da manhã, é uma pauta estratégica e a gente sabe das vantagens e do porquê é importante investir em DI. Para mim, isso gera dois principais problemas, que o primeiro é esse que está na tela aqui. Eu coloco entre aspas, eu chamo de meia inclusão, tá? Na prática, o que acontece? As empresas vão focar sempre em cumprir o que vai ser exigido por lei, tratando e associando o tema de DI como uma pauta exclusiva do time de RH, da área de diversidade de inclusão, e eu não trato isso de maneira global, como o Rafa trouxe naquele tripé, de cultura, processos e pessoas. Então, a gente acaba sendo adotado o caminho mais simples, que é, de fato, trazer, por exemplo, profissionais que sejam jovens aprendizes ou, então, estagiários. Só que, falando para a nossa realidade aqui do Brasil, quando a gente vai olhar os dados também por trás disso tudo, a gente vê que não é necessariamente uma inclusão de fato para grande parte da população que nós temos hoje. No ano passado, segundo o Ministério do Trabalho, eram previstas cerca de 980 mil vagas de jovens aprendizes para serem abertas no país. São Paulo, por exemplo, sozinha, o estado de São Paulo representa 300 mil dessas 980 mil vagas. E elas não foram cumpridas na totalidade. Então, a gente só conseguiu atingir 52% das vagas. Ou seja, a primeira porta para muita gente no mercado de trabalho são vagas de jovens aprendizes. E a gente já viu que tem um número ainda bastante deficitário de vagas para incluir esses jovens que, na maioria dos casos, de 16 a 24 anos, é a primeira oportunidade formal de trabalho. A segunda opção, que também é bastante associada quando a gente fala de vagas de entrada, são vagas de estágio. Só que também um outro dado bastante importante, de acordo com o Censo da Educação de 2020, 18% das pessoas jovens entre 18 e 24 anos, ou seja, geralmente elegíveis para essas vagas de estágio, e comumente as pessoas que mais ocupam essas vagas de estágio, apenas 18% delas, de fato, cumprem o principal requisito que é exigido para uma vaga de estágio, que é o ensino superior. Então, eu tenho um cenário bastante complicado aqui para os dois lados, tanto para o profissional, para a profissional que tenta entrar para o mercado, quanto para a empresa, que seja por um jovem aprendiz ou por um estágio, ela ainda assim faz uma parte da inclusão. E se a gente for descer um pouquinho mais nesses aspectos, o que ele também traz para a gente? Uma experiência muito ruim com o mercado de trabalho. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, a efetivação de pessoas dentro das vagas de jovem aprendizes, apenas 14% delas são efetivadas dentro da empresa. Ou seja, de todo mundo que passou cerca de 2 anos dentro da companhia, só 14% permanecem lá, depois de terem passado por adaptação cultural e assim por diante. Então, esse processo fica bastante difícil de ser algo que a empresa vai olhar com bons olhos. E, geralmente, essa ação por si só, ela não vai sustentar toda a política de diversidade e inclusão. O que a gente deveria aqui, como profissionais e pessoas super preocupadas em falar sobre diversidade e inclusão? O que a gente sempre foca aqui na Galena é falar de performance. Então, isso causa um segundo problema nessa discussão. A gente afasta
a temática de diversidade e inclusão de um assunto de performance. E para todo mundo que está aqui nessa sala, a gente já ouviu e algumas pessoas já devem ter visto esse estudo da McKinsey que comprova que empresas que têm quadro de funcionários com maior diversidade étnico-racial dentro das suas organizações tendem a ter maior receita do que os seus concorrentes diretos que não possuem uma equipe diversa. Isso também é verdade não só para a questão étnico-racial, mas também para a questão de gênero. Cerca de 25% mais chance de ganhar mais dinheiro. E quando a gente começa a virar essa chave de falar sobre dinheiro e não falar mais sobre ações legais e cumprimento de cota, a gente muda a discussão. Ao invés de eu falar sobre uma questão de inclusão apenas, eu estou falando de talentos. E para tudo que a gente fala dentro das áreas que são mais estratégicas para a empresa, a gente tem números que embasam isso. Marketing traz números toda hora de conversão, de eficiência, vendas faz isso, atendimento faz isso. A gente também precisa trazer essa discussão, como nós estamos nos propondo hoje neste fórum, para olhar para talento com uma métrica que ela sim pode ser medida e mensurada. Quando eu falo essa palavra talento, cada uma das pessoas que estão aqui tem a sua própria interpretação sobre cada uma delas. Tem alguém... Ah, boa. Acho que alguém que falou alguma coisa? Acho que não, né? Pode ir. Beleza. Maravilha. E quando a gente pensa em talento, a gente sempre vai olhar diferentes competências, e a gente entende quais são as mais importantes e valiosas para o mercado de trabalho. Independente de quais sejam na cabeça de vocês, para as empresas de vocês, elas são sempre a somatória entre competências técnicas e competências comportamentais. Um outro dado super legal, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 94% das lideranças das empresas de todo mundo serão exigidas que passem por um treinamento e uma capacitação para desenvolverem novas capacidades. Ou seja, o profissional do futuro, aquela pessoa que vai despontar na empresa, não é aquela pessoa pronta, que já está com tudo certo dentro de casa. É aquela pessoa que sabe se desconstruir e aprender rapidamente. Isso é super importante. E o mercado já entende essa dinâmica. Tanto é que empresas como o Google já têm uma plataforma pronta, no qual eles colocaram disponível para o mercado quais são os programas e treinamentos mais importantes que eles entendem que desenvolvem as competências necessárias para ter sucesso no mercado de trabalho. Ou seja, ao invés de eu esperar 4 anos por um diploma ou algo que a faculdade vai me ensinar, eu crio cursos e temáticas mais curtas, de tiro mais rápido, para trazer essas pessoas para dentro da empresa e aí sim eu, de fato, falar da inclusão e falar de diversidade com uma maneira mais qualitativa, porque eu estou trazendo pessoas que têm o conhecimento, têm a bagagem e a capacidade de aprender. Aqui na Galena, a gente faz a mesma coisa. A gente também trabalha da mesma forma. A gente tem uma metodologia proprietária que eu vou trabalhar comportamental e técnico para ressignificar essas competências. Então, eu olho para essas pessoas talentosas que eu comentei lá no início da nossa conversa, que não estão inseridas no mercado de trabalho, e eu vou colocá-las expostas de maneira prática para fazerem uma simulação do dia a dia de trabalho, entregando projetos, entregando resultados durante esses 3 meses para a gente. E aqui, antes de passar para o próximo tema, eu acho que é sempre legal a gente reforçar. É muito cômodo nessa discussão que a gente coloque toda a responsabilidade para o time de recrutamento e seleção, para mudar esse processo. Só que é muito injusto, porque não estendendo muito a discussão, o time de recrutamento e seleção faz parte de uma parte da etapa de uma contratação de um profissional. Mas lá no final, por exemplo, quem vai aprovar ou não a contratação de uma pessoa, geralmente é a liderança daquela área. Então, se ela não estiver comprada na temática de diversidade e inclusão,
fica muito injusta essa balança e fica muito pesado para as pessoas que trabalham hoje com recrutamento e seleção. Qual que é o grande papel de quem hoje atua com recrutamento para trazer pessoas diversas para a companhia? É convencê-las. Outra pesquisa também aponta que apenas 15% de todas as pessoas que são abordadas para processos seletivos se inscrevem para a vaga. Então, dentro de todas as etapas que o time de recrutamento e seleção precisa passar, desde preparação e estudo para a vaga, o sourcing das pessoas candidatas, entenderem a conversão de cada uma dessas aplicações para tentar aumentar esse número de 15%, fazerem o processo seletivo, as entrevistas, a checagem de referências, até o onboarding dessa pessoa, é um trabalho bastante duro e bastante complicado. Como é que a gente propõe ajudar as empresas nesse sentido aqui dentro da Galena? A gente sempre quer responder estas perguntas para as nossas empresas parceiras, porque elas sempre nos trazem isso. Como é que eu vou atrair com qualidade públicos diferentes para a empresa que eu tenho, para os meus processos seletivos? Como é que eu vou chegar nesses canais alternativos de fontes de pessoas talentosas? E como que eu vou, no final das contas, implementar? E como que eu vou realizar processos que deixem isso de maneira perene para dentro do meu processo seletivo? E analisando competências e não mais currículo dentro dessa discussão. É isso que a gente busca fazer aqui dentro da Galena, tá? E passando para o último slide dessa primeira parte, pessoal, eu acho que tem um ganho muito grande no que a gente pode fazer aqui dentro como organização. Acho que, para começar, a gente pode olhar para áreas específicas da empresa. Então, quais são as áreas que têm menor concentração de pessoas? Quais são as áreas, como, por exemplo, atendimento e vendas, que são as áreas que a gente trabalha aqui dentro da Galera, são as áreas que geralmente têm maior concentração. Então, vamos começar por essas áreas. Talvez sejam essas as áreas mais fáceis de inserir a temática de diversidade de uma forma mais estruturada. Além disso, como é que eu consigo trabalhar com um volume reduzido de vagas? Colocar só algumas pessoas e testar e acompanhá-las para aprender e retroalimentar o meu processo. Porque no final do dia, a gente quer cada vez mais perfis e pessoas diferentes. E só para trazer um último adendo, tá? E já passando a palavra novamente para você, Rafa. Quem são essas pessoas talentosas que a gente fala aqui dentro da Galena? O nosso recorte aqui, nós somos uma empresa que visa geração de resultado para os nossos parceiros. Nós temos um recorte muito específico. Todos os talentos que a gente traz aqui para dentro da Galena são alunos e alunas egressas do ensino público, ou seja, pessoas que completaram o ensino médio na escola pública. E tem talento de sobra nesse Brasil. 85% do Brasil vem da escola pública. Então, são essas as pessoas que a gente está falando aqui dentro de casa. E é isso que a gente pode fazer de maneira bastante concisa e com resultados bastante coerentes. Boa, Lucas. Quando a gente fala em grupo minorizado, a gente não pode esquecer que não existem só... Vamos falar de diversidade de gênero, vamos falar de pessoas com deficiência, vamos falar de comunidade LGBTQIA+, vamos falar de pessoas com deficiência, né? A gente tem inúmeras formas de promover a inclusão, e se a gente está num país como o Brasil, de tantas desigualdades sociais, essa é uma forma sensacional também da gente conseguir garantir oportunidade para pessoas que, muitas vezes, nas suas famílias, são as primeiras a conseguirem estar na faculdade, muitas vezes são as primeiras a que vão conseguir ingressar em uma grande empresa, e isso transforma. Acho que muito mais do que ter um papel de impacto econômico e financeiro, cada vez mais as empresas elas se enxergam e precisam se enxergar como agentes transformadores da realidade, né? Agentes transformadores da sociedade. E quando a gente consegue fazer essa inclusão social também, isso faz muito sentido para qualquer empresa que esteja no Brasil, que esteja em contato com essa realidade, como é a realidade brasileira, né? Muito bom, Lucas. E o Lucas estava falando bem, né? Conhecer quem são as pessoas, conseguir garantir um volume reduzido, ter controle sobre isso, né? E eu trago algumas perguntas de reflexão aqui, que geralmente são obstáculos quando a gente está falando em eu tenho iniciativas, eu tenho projetos em diversidade, mas quando a gente
se limita às iniciativas, geralmente a gente vai perder a visão de todo, geralmente a gente vai acreditar que fazer aquilo é fazer algo a mais, é uma iniciativa nova e que tem muita coisa que já está acontecendo que pode ser feita para a gente melhorar e conseguir garantir inclusão e conseguir aumentar o nosso corpo de diversidade aqui, né? Então, quero perguntar para vocês, de maneira reflexiva, vocês sabem dizer quantas pessoas foram contratadas no ano passado? Quem que eram essas pessoas? A que grupo pertenciam? Para onde foram dentro da empresa? Vocês têm a visão do que está acontecendo, dessa dinâmica de entrada na empresa de vocês? Ah, não, eu tenho sim, a gente sempre acompanha as contratações, a gente sempre sabe quem são as pessoas. Ok, mas e o próximo passo? A gente está garantindo só a entrada em um determinado nível da empresa, o nível de entrada, o nível do volume maior, ou a gente está também vendo a prontidão das pessoas para ocuparem determinados cargos? A gente sabe quem são as pessoas que foram promovidas, que ascenderam, que foram para diferentes lugares aqui dentro e que estão aumentando a representatividade em diversas esferas da minha organização? A gente tem essa noção, a gente tem essa clareza, e a gente sabe se eu estou conseguindo oferecer no meu recrutamento, aqui no meu processo seletivo, oportunidades justas, eu estou conseguindo ter um processo não enviesado e eu estou produzindo bons números ali na frente. São reflexões que a gente não pode parar de ter a todo tempo, porque, como já diria Edward Deming no passado, um grande estatístico ali na época da Segunda Guerra Mundial, sem dados você é só uma pessoa qualquer com uma opinião. A gente não pode se embasar somente em opinião para saber se os nossos esforços, as nossas iniciativas em diversidade, equidade e inclusão estão dando certo, e sim, a gente precisa conseguir controlar isso ou materializar isso da melhor forma possível, conseguir mostrar para as pessoas, para as lideranças, para quem financia, para os patrocinadores e patrocinadoras do nosso projeto em diversidade, equidade e inclusão, o que está sendo feito com o investimento que foi colocado aqui dentro, né? Afinal de contas, aquilo que a gente não consegue medir, a gente dificilmente vai conseguir melhorar, né? E é por isso que eu queria mostrar aqui para vocês uma forma, uma sugestão, não é algo novo, é algo que a gente ainda está desenvolvendo aqui na Impulso Beta para conseguir disponibilizar para todas as pessoas, de olhar para esses dados, e de olhar não só para onde estão essas pessoas, mas para quem são essas pessoas e também para de que forma que essas pessoas estão chegando, saindo, sendo movimentadas aqui dentro da minha organização, tá? A gente gosta muito de uma visão bastante clara, limpa, visual do que está acontecendo aqui dentro. E essa é uma forma da gente conseguir olhar para todo esse grupo de pessoas aqui dentro da nossa empresa, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ter uma noção de demografia, de onde essas pessoas estão, em que áreas elas estão ocupando, quais cargos elas estão ocupando, e uma quebra em gênero, em pessoas com deficiência, em cor e raça, em orientação afetivo-sexual, sabendo que, como eu falei, tem muito mais grupos que podem ser acompanhados aqui, a depender da necessidade de cada empresa. Volta lá uma das primeiras coisas que eu falei, não existe uma estratégia que vai atender todo mundo, a gente precisa entender qual é a necessidade, qual é o contexto de cada organização, e a gente gosta de atender essas necessidades de maneira bem específica e personalizada. Então, vocês conseguem acompanhar, a partir de cada um dos recortes que vocês têm, quem são as pessoas que estão ali dentro. Conseguir saber se a gente está garantindo representatividade é extremamente importante para a gente focar os nossos esforços, os nossos investimentos em diminuir essa desigualdade, tá? Super fundamental também, conseguir fazer quebras, conseguir prestar mais atenção em determinados grupos. Pô, eu quero só ver a diretoria de operações e quem são essas pessoas, eu quero ver só o nível de liderança e quem são essas pessoas, eu quero ver só em determinado grupo de pessoas, um grupo de homens ou mulheres, ou eu quero ver o grupo de pessoas trans ou de pessoas LGBT que é mais aqui dentro e onde que elas estão. A gente consegue garantir interseccionalidade aqui também, usando recortes, poder cruzar dados é super importante. Não só a pessoa pode ser, ela é uma pessoa negra, mas ela pode ser uma pessoa negra e uma mulher. A gente sabe que essa interseccionalidade ela é viva e ela é muito presente no nosso dia a dia. E quando a gente pensa nas movimentações, onde que essas pessoas estão e de que forma que eu estou tendo sucesso nas minhas ações, a gente precisa pensar na movimentação. O quanto que eu estou contratando, quantas minhas contratações foram de mulheres nesse passado, no mês passado, no mês anterior,
no acumulado ao longo do ano, né? Poxa, se eu tenho hoje 20% de mulheres e eu tenho uma meta, eu tenho um compromisso público de chegar em 30% de mulheres, eu preciso acompanhar esse número e eu preciso que as minhas contratações elas sempre estejam acima desse número do que eu tenho hoje. É muito esperado dentro das empresas que se você tem 20% de mulheres ou 30% de mulheres, as suas contratações elas vão estar muito próximas desse dado. Mas se a gente quer mudar essa realidade, a gente sabe que a gente precisa jogar essa curva lá em cima, sempre acima do que eu tenho, para conseguir fomentar essa mudança de representatividade. E a gente consegue fazer isso para contratações, a gente consegue ver isso para as promoções e o quanto que eu estou distribuindo essas pessoas do grupo que me é mais interessante aqui dentro da empresa ao longo das diferentes esferas, das diferentes níveis aqui dentro e áreas, e também o quanto que essas pessoas estão sendo desligadas. E principalmente, e aí é uma atenção aqui, um insight de atenção para vocês, não só o desligamento frio, mas preste atenção no desligamento voluntário e involuntário. Se a gente está falando de um ambiente, na busca por um ambiente mais inclusivo, a chance das pessoas não incluídas terem uma maior proporção de pedidos de demissão, de uma demissão voluntária, é muito maior. Então, prestem atenção a isso, não deixem de medir, não deixem de acompanhar esses números e, se possível, plotem tudo, porque vocês precisam conseguir ter uma visão inteira do que está acontecendo. A partir do meu esforço ali em março, qual que é o resultado que eu tive disso? O que eu fiz em março que me deu esses resultados? O que eu fiz em maio que me deu esses resultados? E como que isso está me ajudando a mudar o meu cenário de demografia aqui dentro, tá? Então, eu queria passar essa visão muito geral para vocês sobre o que pode ser visto, o que dá para ser visto e o que precisa ser visto, porque, na minha humilde visão, eu sou uma pessoa formada em engenharia, eu acredito demais em dados e números e eu sei o quanto que as lideranças de vocês, principalmente as mais altas lideranças, elas também vão ser convencidas pelos números, pelos dados, pelo slide bonito com a fotografia e a evolução do que está se transformando o investimento dela, tá? Então, a gente vai disponibilizar em breve um modelo semelhante a esse dashboard aqui para vocês conseguirem acompanhar e conseguirem mostrar e provar que o que vocês estão fazendo está tendo algum impacto. Quanto melhor vocês conhecerem esse impacto, melhor vocês vão conseguir otimizar todo esse resultado, tá? Vou deixar esse QR Code aqui. Quem quiser bater um papo com a gente, saber um pouco mais, saber detalhes do que a gente pode fazer, de como que a gente pode ajudar vocês, fiquem à vontade para marcar aqui um papo com a gente. Tio, não sei se você tem esse link para mandar no chat. Só um minutinho. E eu já vou logo em cima desse, enquanto você faz isso, Ti, e deixar mais um QR Code aqui para vocês conversarem com a Galena também, para vocês conhecerem melhor o Lucas, para vocês entenderem melhor de que forma que essa inclusão social pode fazer uma diferença tremenda na realidade das empresas de vocês. E isso faz muita diferença, né? A gente sabe que a diversidade social não é o que a gente geralmente coloca e reporta, mas a gente sabe que num país como o Brasil, ter uma atenção muito grande com essa vulnerabilidade que existe nas diferentes classes sociais é uma forma muito grande de promover a inclusão e sim de transformar a sociedade também. Então, falem conosco, falem com a Galena e eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, o que vocês quiserem saber e comentar aqui sobre tudo isso que a gente falou, beleza? Quem quiser que volte no QR Code também, fique super à vontade, eu consigo apresentar aqui de novo a tela. Obrigado você, Amanda. E quem já ficou satisfeito e satisfeita com o nosso papo, espero que comecem a terça-feira de vocês repletos e repletas de insights, de ideias de como vocês podem ainda mais melhorar o trabalho de vocês, a qualidade da promoção de inclusão e muito sucesso nessa jornada, né? Porque não é só uma iniciativa que transforma, não é só um caminhar ou um degrau que a gente tem que subir, é uma grande jornada que a gente tem que construir em conjunto, né? Então, super obrigado a quem esteve aqui. A gente vai continuar aqui mais uns minutinhos para tirar dúvidas de vocês e conversar com quem quiser ficar aqui.
Mas, no mais, super obrigado. Obrigadão, Lucas, por estar aqui com a gente, por trocar e ensinar tanta coisa aqui para a gente hoje. Eu quem agradeço você, Rafa, Thiago, todo o time da Impulso Beta pela troca. Pessoal, muitíssimo obrigado também pelo tempo de vocês. Adorei compartilhar. E, novamente, quem quiser conhecer mais um pouco sobre a Galena, está feito o convite. Vai ser um prazer para a gente conversar, tá bem? Valeu. Estou vendo uma pergunta aqui no chat. A Eveline perguntou qual que é a previsão desse dashboard. Não vou prometer nada ainda, Eveline, mas a gente tem todo mundo que estava aqui hoje. Quando a gente fizer esse lançamento, todo mundo que está aqui vai ficar sabendo em primeira mão. Pode deixar. A Cíntia trouxe aqui, tem alguma dica de como fazer o acompanhamento das pessoas de grupos minorizados dentro da empresa com o objetivo de alavancar a carreira delas? Lucas, quer responder essa? Acho que isso aqui vai estar em bastante contato aí com o que vocês fazem. Boa, super legal. O que nós fazemos do lado de cá, tá, Cíntia? Até é uma parte da nossa proposta de valor aqui na Galera. Uma vez que a pessoa é contratada pela empresa, a gente não para de acompanhar a sua trajetória profissional. De maneira remota e sempre muito próxima, mas semanalmente, a gente entende com esse profissional, esse ex-aluno e aluna nossa, como que está sendo a sua performance no dia a dia. E se tiver algum tipo de alguma coisa que não está indo tão bem, ou algum ajuste de rota que precisa ser feito, a gente consegue acompanhar de uma maneira muito prática e rápida com essas pessoas. Se eu fosse pensar numa dica, trazendo tanto o que a gente faz e outras ações que deram certo no passado, sempre criar um espaço no qual você consiga, primeiro, que essas pessoas de grupos minorizados sintam-se à vontade para trocar e compartilhar com você como está sendo essa experiência de maneira muito aberta e transparente. Não tem certo e errado, mas tem sempre uma abertura para isso. E um segundo ponto é a gente sempre mapeia aqui dentro da Galena, muito puxando a nossa discussão de hoje sobre dados, a gente sempre acompanha a performance a partir de alguns indicadores. Então, cria talvez algum indicador de participação, de engajamento, ou alguma outra métrica que seja importante para o negócio de vocês, para a companhia de vocês, que faça sentido você reportar este número. Porque sempre que a gente tem uma métrica para reportar, aquele número representa muita coisa que você está fazendo por trás. E aí cria tanto compromisso em você e sua equipe de trabalhar esse indicador, e também contar o que é a história por trás do número. E deixa eu acrescentar a sua resposta, Lucas. Em uma empresa que não tem a cultura de medir absolutamente nada, muito difícil a gente garantir que a gente vai conseguir acompanhar somente alguns grupos. Muito porque, legal, eu posso até saber, perguntar para esse grupo, pô, você está bem, você está feliz? Mas se eu não tiver a base de comparação com as outras pessoas, dificilmente eu vou conseguir saber se essa pessoa está sendo, de fato, incluída ou não, né? Então, acho que criar a cultura de coleta de dados, criar a cultura de saber não só onde a pessoa está, mas se ela está sendo desenvolvida tanto quanto as outras pessoas, se ela participa de treinamentos e se ela está se sentindo satisfeita ali tanto quanto as outras pessoas, eu acho que são indicadores muito bons da gente conseguir entender se o meu esforço de inclusão está sendo efetivo ou não. A gente não tem uma cultura de medição forte no Brasil, a gente não tem uma cultura de medição forte dentro de áreas de RH. Isso é uma coisa que a gente precisa aqui, como mundo do trabalho, mudar e transformar. O RH ele precisa cada vez mais se embasar em dados e buscar coletar esses dados de uma maneira mais natural possível. E existem muitos dados que podem ser buscados, mas quando a gente entende quais dados vão me ajudar a trabalhar melhor, a gente tem que focar nesses dados, porque a gente também não pode se perder, correr o risco de se perder buscando todos os dados que der para buscar. Senão a gente vai estar mergulhado e mergulhada num mar de informação sem saber o que fazer com elas. Então, conseguir sentar com a sua liderança, conseguir sentar
e prestar atenção no que importa, no que eu tenho que medir e desenhar esses indicadores e desenhar como que se coletam, como que se leem esses indicadores, principalmente para quem que eu vou reportá-los, eu acho que é uma forma super importante da gente começar a coletar o que é importante, o que vai melhorar aqui a qualidade do nosso trabalho. Para quem perguntou, isso aqui vai ficar gravado, o Thiago mandou o link aí no chat do nosso canal da Impulso Beta. A gente tem vários outros conteúdos lá, fiquem à vontade para assistir, tem bastante coisa bem interessante lá. E acho que não vi mais dúvidas, mas ainda que estão abertos aqui a dúvidas e comentários. No mais, quem precisar sair, super obrigado pela presença, desejo a todo mundo uma ótima terça-feira, que seja uma terça-feira tão produtiva e divertida quanto foi essa nossa manhã aqui.